Olá, meninos! A nossa aula de história de hoje é sobre os nômades e sedentários, os primeiros grupos humanos que ocuparam o planeta Terra. Esses primeiros grupos surgiram no continente africano, na região central da África, e por isso a África é conhecida como o berço da humanidade. Bom, todos nós, seres humanos, fazemos parte da espécie Homo sapiens, mas antes de nós tivemos alguns ancestrais. A imagem representa alguns desses nossos ancestrais. Os grupos humanos eram nômades. Isso significa que eles não tinham moradia fixa, eram caçadores e coletores e viviam em constante movimento. O que significa dizer que esses primeiros seres humanos eles eram caçadores e coletores? Eles ainda não dominavam a técnica da agricultura e também não domesticavam os animais. Por isso, para se alimentar, eles precisavam coletar os frutos que eles encontravam e caçar os animais. E justamente por isso é porque eles precisavam se locomover, precisavam se deslocar, já que quando eles coletavam os frutos, chegava um momento que esses frutos acabavam. Então, eles precisavam sair de onde eles estavam para ir em lugares que eles encontrassem alimentos novamente. Por isso, eles viviam em constante deslocamento e não tinham moradia fixa. Facilitar os nossos estudos, a gente vai dividir a pré-história em dois períodos: o Paleolítico, que é conhecido como Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida. Então, agora nós vamos especificar, vamos falar um pouquinho mais das características desses dois períodos. O período Paleolítico, conhecido também como o período da Pedra Lascada, se estende, é um período que vai de 2 milhões de anos atrás até aproximadamente 12 mil anos atrás. E ele tem algumas características muito importantes. A primeira delas é que os primeiros grupos começam a utilizar instrumentos, ferramentas feitas de pedra lascada. Então, eles começam a perceber que usando essas ferramentas, eles podem caçar animais com mais facilidade, coletar frutos. Esses instrumentos, essas ferramentas facilitam a vida desses primeiros grupos. Outra característica é que esses grupos se abrigam em cavernas. E nessas cavernas eles deixam marcas históricas, marcas muito importantes. Com o objetivo de se comunicar ou de registrar o cotidiano, eles fazem as pinturas, fazem os desenhos rupestres. E esses desenhos hoje são de fundamental importância para o estudo, para os historiadores, para a gente conhecer um pouco desse nosso passado, desse passado que é tão distante. Outro aspecto importante é que esses primeiros grupos aprendem a fazer e controlar o fogo, eles aprendem a manusear o fogo para o seu benefício. Então, eles começam a aquecer os alimentos, né, cozinhar os alimentos, usar o fogo para iluminar e se aquecer e também para afugentar os animais. O fogo é muito importante para a sobrevivência dos primeiros grupos humanos. Essas imagens, então, são fontes históricas, são registros históricos muito importantes. Aqui a gente tem uma pintura rupestre, uma pintura encontrada em cavernas, que serviam para registrar o cotidiano, né? Provavelmente esses desenhos eram feitos com o objetivo de comunicar algo, e eles registram como era o cotidiano desses primeiros grupos humanos. E aqui a gente tem alguns instrumentos de pedra lascada, instrumentos que também foram muito importantes para esses primeiros grupos, para eles poderem sobreviver e também se desenvolver. O período neolítico, também conhecido como período da Pedra Polida ou da Pedra Nova, é um período que começa há 12 mil anos atrás e vai até 6 mil anos atrás aproximadamente. Esse período, nesse período, esses grupos desenvolvem várias técnicas novas. Eles aprendem, por exemplo, a construir, a fabricar os seus próprios instrumentos a partir da pedra polida. Ou seja, através do polimento das pedras, eles conseguem fabricar instrumentos, ferramentas que auxiliam no seu dia a dia, auxiliam e facilitam a pesca, a caça, a coleta de frutos. Outro aspecto muito importante é que esses grupos começam a se fixar em regiões em que eles encontram mais água. Eles não vão mais para lugares tão longe,
para poder coletar os frutos, para poder caçar os animais. Eles começam a coletar esses frutos, a coletar seus alimentos em lugares bem próximos aonde eles estão. Então, eles também começam a desenvolver a tecnologia da agricultura, a cultivar seus próprios alimentos. E daí se inicia um processo de sedentarização, ou seja, eles começam a se fixar em um único lugar, eles deixam de sair o tempo todo de um lugar para o outro. Esses grupos também começam a fabricar objetos feitos de cerâmica, potes, gamelas, para poder armazenar alimentos, água. Tudo isso mostra o desenvolvimento de técnicas, de conhecimentos novos. O mapa representa a região do Crescente Fértil, que é o nome dado à região de uma das primeiras ocupações humanas e onde estão localizados os rios Nilo, Tigre e Eufrates. Essa região recebe esse nome, Crescente Fértil, por ser uma região muito fértil e também por ter o formato de uma lua crescente. Gente, como que esses grupos humanos que surgiram lá no continente africano vieram parar aqui na América? Essa é uma questão de dificílima resposta. Não existe uma resposta correta. O que existem são teorias. Os cientistas, com base em vestígios históricos que foram deixados, eles formulam teorias para tentar explicar quais que foram as rotas feitas por esses grupos humanos. Mas até hoje não existe um consenso sobre isso. A única coisa que se tem certeza é que esse processo durou muitos anos, durou milhares de anos. Então, desde quando os primeiros grupos saíram lá da África até eles chegarem na América, esse foi um processo que durou milhares de anos. Duas teorias mais aceitas sobre como que foram essas rotas feitas por esses grupos humanos. A primeira delas é a teoria de que esses grupos tenham saído da África e caminhado, ido a pé até a Ásia, chegando na Sibéria e atravessado o Estreito de Bering, ali na região do Alasca, até chegar na América do Norte e depois na América do Sul. Mas como então que eles teriam atravessado o Oceano Glacial Ártico? Nessa época, existe uma teoria de que existia uma ponte de gelo nessa região que teria permitido essa passagem. Outra teoria é que esses primeiros grupos tenham saído da África, passado pela Oceania e, utilizando embarcações muito rudimentares, muito simples, tenham atravessado o Oceano Pacífico até chegar à América do Sul. Essas embarcações eram muito rudimentares, uma outra ideia é de que tenha havido uma baixa nas águas do Oceano Pacífico, no sul do Oceano Pacífico, que fazia com que surgissem ilhas, o que permitiria a travessia de uma ilha para outra, até chegarem da Oceania até a América do Sul. Como eu disse para vocês, essas ideias são apenas teorias, não existe uma certeza a respeito desse assunto. No Brasil há vários sítios arqueológicos importantes, vários locais que guardam vestígios históricos, mas o principal deles, a principal descoberta arqueológica encontrada no Brasil, está aqui bem pertinho da gente, em Lagoa Santa. É o crânio da Luzia, o primeiro ancestral humano encontrado no Brasil, o ancestral humano mais antigo encontrado no Brasil, que tem cerca de 11 mil anos. Estamos por aqui, meninos, e vocês agora vão lá no livro didático de vocês, vão fazer as páginas 25 a 29, com muita atenção, lembrando-se de grifar as partes mais importantes e não se esqueçam que, se tiverem dúvidas, vocês podem registrar no nosso fórum do Moderna Compartilha. Façam tudo com muita atenção e com muito carinho, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.